Olá, pessoas do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, a gente aqui gravando vídeo para vocês. Hoje eu estou com um convidado, não é podcast porque ele não está presencialmente, mas é como se fosse. Gustavo Gaeta é um atleta de intercâmbio esportivo e vai falar tudo para vocês hoje sobre essa vivência, como que funciona, lados bons, lados ruins, prós e contras, custos, tudo que você imagina, tudo que você tem dúvida aí, o Gustavo vai falar com a gente. Antes disso, já se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário e fique atento aí nos próximos vídeos. Roda a vinheta. Bem, como eu já adiantei o vídeo de hoje, Gustavo Gaeta aqui comigo. É engraçado, gente. Recentemente eu optei uma competição aqui em Orlando e o Gustavo, um atleta que jogou a competição. E aí eu percebi nele essa desenvoltura para falar, para conversar com as pessoas, para passar informações. Acho que isso é importante, porque muitas das vezes a gente está numa situação que muita gente tem curiosidade, muita gente gostaria de saber, de entender, e às vezes a gente guarda a informação para nós. E o Gustavo tem esse perfil, assim como eu também, de passar informação, distribuir conhecimento, compartilhar as coisas que sabe. Achei muito interessante. Convidei ele para esse bate-papo e ele aceitou. Gustavo, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Fala pra gente aí de onde você veio, idade, de onde você está agora. Enfim, faz um resumo aí da sua vida. E aí, gente, beleza? Eu sou o Gustavo Gaeta Montesano, como ele já falou. Eu sou da capital de São Paulo, nasci no Brasil, estou com 18 anos hoje e cheguei aqui no Canadá com 17. Estou aqui faz uns 3 meses, cheguei no começo do ano e joguei esse campeonato na Flórida, conheci o Bruno e estou tendo essa experiência agora de um podcast internacional e online, né? Mas eu sempre tive essa paixão pelo futebol, né? Desde pequeno, uns 4, 5 anos, eu já jogava bola. Tinha essa paixão de ficar correndo atrás da bola, chutando a bola. E desde pequeno, minha mãe e meu pai me incentivaram para jogar bola, me colocaram no campo e levaram para umas aulas. E aí eu fui crescendo no futebol, fui ganhando experiência. Cheguei a jogar por uns poucos tempos na Portuguesa, por uns 6 meses. Depois joguei um pouco no Juventus da Moca. E foi aí que eu decidi, né, vir para o intercâmbio esportivo. Porque não dava para estudar e jogar bola em alto nível. E aí, quando eu estava no 9º ano, eu decidi que eu queria jogar bola nos Estados Unidos ou Canadá. E quando eu virei para o meu primeiro ano do colegial, eu recebi essa proposta de vir para o Canadá e aceitei, de peito aberto, falei, vamos para lá que é o que eu quero. Tá, pô, que legal. Cara, resume pra gente o que é um intercâmbio esportivo estudantil também. Como que é isso? O que que é? Para que tipo de perfil de pessoas que você acha que é adequado? Então, né, o intercâmbio esportivo, né, muitos falam, é o estudante atleta, que consegue estar estudando em alto nível e ao mesmo tempo estar jogando em alto nível. Né, eu estou estudando hoje no Boys Briand e jogando no RMPUS. É um time que participa de Combine, né, para dar visibilidade para a faculdade, e uma escola que ao mesmo tempo passa por todas as matérias da NCAA, que é a melhor liga dos Estados Unidos, né? Então esse intercâmbio esportivo é basicamente uma pessoa que tem qualidade no futebol, tem uma qualidade na escola, então consegue juntar os dois e caminhar para um progresso, né? Uma faculdade forte, quem sabe jogar na NCAA, a NAIA, e ganhar experiência, né, no geral, nessa língua estrangeira, uma cultura totalmente diferente também. Então acho que é mais questão de experiência e um avanço, né, no estudo. Pô, que legal. A rapaziada no Brasil que está nos assistindo está acostumado que no Brasil você meio que foge da aula e foca só no futebol. É importante você que está assistindo saber que praticamente nos países de primeiro mundo são coisas vinculadas, né? Uma coisa depende totalmente da outra. Você pode ser bom tanto que você quiser, se você não se dedicar nos estudos, dificilmente você vai ter êxito. Né, Gustavo? É isso mesmo? Então, né, quando passaram a proposta para mim e falaram, você pode ser o Neymar, mas se você tirar um C, você não tá no time. Né, eu levei na brincadeira, eu achei que era tipo um negócio para botar medo. Eu falei, não, beleza, beleza. Cheguei aqui e funciona assim mesmo, né, tipo,
se o seu desempenho na escola não corresponde com o seu desempenho no futebol, eles cortam na hora. Então, né, você tá abaixo da média, eles não ligam, você não joga. Porque o foco é a escola. Em segundo plano vem o futebol. Diferente do Brasil, né, que o foco seria o futebol e a escola, né, como você disse, a gente dá uma fugidinha. Cara, tipo, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Eu também estou migrando nesse momento, tentando me acertar aqui na América. A galera do canal tá acompanhando meus vídeos, sabendo dos meus perrengues, das coisas boas. É. O que você elementa de coisas boas nessa experiência que você está vivendo agora? Assim, você fala, puta, isso acrescenta muito, isso, aquilo, sabe? O que tem de itens bons aí nessa jornada que você está vivendo? Eu acho que, né, a primeira coisa seria uma experiência de estar morando num país de primeiro mundo, né, que basicamente tudo funciona. Pô, eu sempre tive o sonho de morar no Canadá e hoje finalmente eu tô vivendo esse sonho. Mas eu acho que tem como se fosse dois caminhos, né? Tem o caminho acadêmico e o esportivo. Então eu Uhum. vou começar pelo acadêmico, né, que seria uma escola um pouco mais desenvolvida, assim, bem forte. Uma escola que está focando no meu GPA, né, que é a média das notas gerais, que aí sim eu posso entrar numa faculdade, então eu estou pegando as minhas matérias que eu estou com uma nota mais baixa e focando nisso. Então, academicamente, está sendo uma experiência muito boa e estou ganhando pontos extras para a faculdade. E né, o caminho do futebol, que eu acho que é muito importante também, que hoje eu estou num time que os dois donos, eles são ex-jogadores de futebol aqui no Canadá, então eles têm muitos contatos, e isso acaba me dando uma visibilidade muito grande, né? Eu consigo receber propostas boas, propostas melhores, por esse conhecimento, né? Um técnico conhece o outro, e por ser jogador de futebol tem um networking muito grande. Então, talvez esse seja o melhor ponto, né? Por esse network tão grande que os meus técnicos têm. E a experiência de vida, assim, para sua vida de morar fora do país, conhecer outra cultura, como que é isso? Aqui é diferente, né? Porque aqui tem a língua francesa como a primeira língua. Então, tá sendo um pouco de um choque, porque apesar de ser um pouco semelhante com o português, o francês, né? É bem diferente. Então, tá sendo um choque essa língua diferente. Mas eu tenho um inglês bom, então consigo me virar com isso. Mas a ideia de estar vivendo num lugar diferente é muito legal, né? Eu tô num país que a média da temperatura é -20, -15, né? Antes eu vivia no Brasil, em São Paulo, que fazia uns 20, 30 graus. Então é bem diferente isso, né? A ideia de sair de casa com 40 casacos e antes eu saía só com uma manga curta. Então é com certeza uma vida totalmente diferente, mas é bem positivo, assim, eu gosto bastante. Até então eu tô super feliz. Pô, que legal. E essa adaptação com a temperatura, Gustavo, muito cara, eu me imagino que eu vou aqui nós estamos passando o inverno daqui de Orlando e o frio aqui chega 2, 3, 4 graus na madrugada. Isso já Né? é muito para mim aqui. Eu imagino você aí no Canadá, cara. Isso eu acho que é um dos pontos negativos, né, eu diria. Eu saí em janeiro do Brasil, dia 3 de janeiro. Eu lembro muito bem, tava arredondando os 30 graus lá, né, verãozaço no Brasil. E eu vim para aqui, para Montreal, tava -20, 22, eu acho. Primeiro, cheguei aqui no -22, saí do Brasil no 30, né, vamos dizer. Foi uma diferença de 50 graus. Pô, foi um choque do caramba, né? Uma térmica por baixo, uma manga longa, um casaco corta-vento, um casacão, e aí na calça uma térmica, outra calça, três meias, uma bota. E aí é aquela coisa, né? Tipo, putz, eu preciso ir no supermercado. Aí você pensa duas vezes, né? Por causa do frio. Será que vale a pena ir no supermercado só para comprar 2 limões? Aí você vai nessa, né? Tipo, puta, vale a pena ir pro supermercado para comprar alface? Não, tá muito frio, mas não vale a pena não. Mas hoje eu já tô mais ambientado, né? Ao invés de 3 casacos, eu tô saindo com 2. E aos poucos eu vou melhorando, né? Mas a ambientação tá acontecendo. Tá, legal, importante. Além dessa questão da temperatura, qual outro ponto que você considera negativo essa questão de uma ruptura tão grande, assim, uma mudança tão grande de vida, de estilo de vida?
Olha, eu diria que a língua francesa talvez seja um pouco negativo para mim. Né, ao mesmo tempo que é bom por eu estar aprendendo, né, uma nova língua, é um pouco negativo porque tem umas pessoas aqui que só querem falar francês e é francês. Né? Então, tipo, tem gente que não sabe inglês, aí tudo bem, tipo, aí chama outra pessoa do caixa, pô, fala inglês com ele. E tem uns que sabem inglês, mas, pô, põe na cabeça que é francês. Né? Tipo, tem umas pessoas daqui de Quebec, né, que são muito cabeças fechadas, né? Segue o caminho e é isso. Então acho que isso talvez seja um ponto negativo por, né, não dar esse auxílio para mim, que tipo, eu não consigo falar francês. Eu até consigo entender um pouco, mas sabe, só não funciona ainda, né? Pouco tempo de experiência com francês. Então esse é um ponto negativo. O pessoal não vou dizer o pessoal, né? Algumas pessoas não auxiliam e não dão a mão para ajudar, sabe? Aqui também eu passo a mesma coisa, tipo assim, você vai no supermercado, você encontra funcionário que percebe que você é um imigrante e te dá todo o apoio, tenta fazer gestos, tenta chamar um outro funcionário, tenta fazer Uhum. você se entender com ele. Ou aceita você abrir um celular, colocar o tradutor, mas tem gente que, tipo assim, só falta a pessoa falar para você, meu, não é eu que tenho que tentar te ajudar, você que tem que É, entender o inglês. É, tem gente que é bem ignorante. Poucas pessoas, não é todo mundo, sempre mas tem, né? tem pessoas desse tipo mesmo. Aí bate aquela saudade do brasileiro, gente boa, né? Que abraça todo mundo. Isso que é bom de lá. Aqui em Orlando, cara, puta, tem muito brasileiro. Muito, muito. Então, assim, você tá com dificuldade de inglês, quase sempre tem alguém perto Uhum. que traduz para você em alguma coisa. Você tá no jogo, por exemplo, eu tô apitando um jogo. Quase sempre tem um brasileiro jogando que entende que eu tô com dificuldade e já encosta, fala, não, ele tá perguntando tal coisa. Meu, É da hora. muito dificilmente você passa perrengue. Quem tá assistindo a gente, não venha pro, ou para o Canadá ou para os Estados Unidos com a mentalidade que não precisa de falar outro idioma. Porque às vezes algumas pessoas tentam Uhum. passar essa imagem. Não, faz falta sim e muita falta. É importante que você aí no Brasil está planejando imigrar, está planejando fazer um intercâmbio, está planejando alguma coisa fora do seu país, já começa a entender o idioma, começa a treinar pelo menos o básico, assim, para você não passar uma vergonha, saber pedir um café, saber. É, Isso você precisa saber. E o restante a gente vai pegando no dia a dia. Eu vejo uma evolução do inglês, Gu, de quando eu cheguei aqui. Cara, tô surpreendido com a minha evolução. Mas por quê? Porque você está na necessidade. Todo dia trabalhando com um americano, todo dia pitando jogo de americano. Coisas que no Brasil eu estava numa zona de conforto, estudava o é, que eu queria. Então, eu acredito que você também, mesmo estudando francês lá do Brasil, mas a hora que você sentiu mesmo a necessidade, a hora que você chegou aí. escutando, né? Tendo que falar na hora que é pra falar, você, meu, você aprende inglês na hora, né? Tipo, não tem o que fazer, né? Estando aqui é muito mais fácil de aprender, eu acho. Porque todo mundo em volta tá falando, e é isso. Eu vejo que eu tô melhorando também no inglês, no francês. Legal. Cara, eu percebi que mesmo tendo membros da comissão técnica do seu time que fala em português, mas vocês habituam a tentar falar inglês sempre para, ou francês, para trabalhar a questão do idioma também. É, então, a gente tem dois técnicos, é o Frederico e o Antônio. Um é brasileiro, outro é português. Então, tipo, quando tá só a gente, os brasileiros e os técnicos, saem em português. Mas quando tá o time inteiro, a gente foca no inglês, que é, tipo, vamos dizer, a língua internacional do time. Porque Sim. tem os canadenses que falam francês e inglês, e a gente fala português e inglês. Então, na hora de dar instrução, assim, ó, você vai jogar aqui, você aqui, você aqui. É tudo em inglês sempre. Pra, tipo, não ficar pô, eu não entendi o que tá acontecendo. E aí, então, 100% do time, quando fala inglês, entende. O Então, acho inglês que é meio que uma a linguagem comunicação. universal, né, cara? É. Ô, Gu, fala pra gente sobre alimentação. Como que é aí? É muito difícil, a gente sente saudade da nossa comida brasileira. Então, aqui, né, a gente mora num apartamento e é só, tipo, o pessoal do time. E nesse apartamento a gente recebe como se fosse uma marmita mesmo. E recebe de uma canadense.
Então, pelo menos recebia, né? Eu vou contar a história. A gente recebia dessa canadense uma marmita, assim, toda noite. E, pô, tipo, é diferente o gosto, né? Dá pra perceber que não é comida de casa. Mas eu vou falar, não é ruim, Aham. mas também não é a melhor comida, né? Eu comia tranquilo, assim, só não sentia muito gosto. Parecia que era uma sem tempero, sem sal. Mas dava pra comer de boa. E aí, né, essa era a marmita da canadense. E a gente começou a conversar, assim, com o técnico, com o diretor da escola. Falou, pô, meu, tá rolando, a gente não tá assistindo gosto, isso e aquilo. Ele falou, não, a gente conhece uns brasileiros e eles vão fazer marmita pra vocês agora. E agora é um casal de brasileiro, então tá mil maravilhas. A gente tá comendo como se fosse a comida de casa agora. Nossa, cara, que bom, velho. É, ainda bem. Mesmo assim, é diferente, né? É, É comida brasileira, mas o arroz é um pouco diferente, o feijão é um pouco é, diferente. É é outra só, comida. só é igual o mesmo produto que é exportado do Brasil, o que é raro por causa do custo, né? É muito caro. Não tem condição. A carne é barata também? Ó, assim, né, tem aquela brincadeira, quem converte não se diverte. Mas, né, se colocar no, como se fosse o canadense pro real, né, tipo, um por um, assim, é um preço justo, sabe? Eu pago 17 nos 4 bifes. É um pouco caro, mas, sei lá, por estar no Canadá, assim, em outro país, eu acho que é um pouco justo o preço, sabe? Legal. Cara, falando em custo, vamos lá. Quem está no Brasil e pretende fazer um intercâmbio esportivo, bateu 16, 17, 18 anos, ainda não vingou, está querendo mudar a chavinha um pouco. Qual que é o caminho? Quanto custa isso? O que a pessoa pode fazer para se tornar mais econômico? Você vive falando aí para a gente desde o começo do vídeo sobre fazer um bom trabalho para a faculdade vir te buscar, fazer uma proposta. Quais são esses tipos de proposta? Envolve bolsa, envolve ajuda de custo? Dá uma explanada para a gente, abre um pouco essa informação, porque é uma informação que o que eu estou tentando levar para você que está nos assistindo é informação real, porque você vai ver site de empresa que trabalha com isso, lógico que a pessoa vai vender mil maravilhas, vai oferecer, só que às vezes a informação não é completa, a informação não é de alguém que está vivenciando isso. É, Então, nesse vídeo de hoje, você tem oportunidade de ver alguém que está vivendo, falar para a gente como que funciona, como que custa, qual que é o caminho mais econômico, qual que é o caminho mais rápido, tem diferença, tem como fazer isso, não tem, enfim, dá esse panorama para a gente aí, Gustavo. claro. Então, aqui eu vou começar explicando a gente aqui, né? A gente tá em 9 brasileiros. Tem brasileiro, assim, com todas as intenções aqui, né? Tem eu, que eu quero me tornar profissional. Uhum. Tem brasileiro que só quer fazer faculdade e depois voltar para trabalhar no Brasil. Tem brasileiro que veio só pela experiência do intercâmbio. E tem também um brasileiro que ainda está na dúvida se, dependendo da proposta, vai para a faculdade aqui ou no Brasil. Então, acho que cada um tem um objetivo, né? E tem a oportunidade de vir para os Estados Unidos também, que tem uma É, facilidade muito grande. a maioria de nós, tipo, pelo menos eu, assim, penso em ir para os Estados Unidos, que tem um futebol melhor, né? Uma liga bem mais Não é forte. tão frio. É um bom ponto isso. Né? Um inverno de 4 graus, para mim, agora é mil maravilhas. Mas, assim, né? O intercâmbio esportivo é um investimento, né? Tem que desembolsar um dinheiro, lógico. Mas foi o que eu falei no começo, né? É um investimento. Pô, eu, desde pequeno, eu quis ser jogador profissional de futebol, mas uma coisa que minha mãe não permitiu foi abandonar os estudos. Não Uhum. que eu pensei em algum momento, né? Tipo, eu nunca também quis abandonar os estudos, mas eu cheguei naquela bifurcação, né? Ou estuda ou joga bola. E aí, eu, apesar de ser uma dor no coração, eu fui jogar bola. Quer dizer, estudar. Eu fui estudar, né? E aí, tendo essa oportunidade do intercâmbio esportivo, calma aí, eu vou voltar, né? Então, chegar na bifurcação. Infelizmente, eu tive que continuar os estudos e já tinha meio que desistido de tornar um profissional. Né? A ideia nem batia na cabeça. Eu meio que eu já tinha desistido. E aí ver essa ideia do intercâmbio esportivo, pô, me voltou isso na cabeça, né? Vamos Animou de novo. profissionalizar. Deu Oi? start. Deu start de novo, deu uma animada. Pô, na hora eu falei, é isso que eu quero. Né? Ainda no Canadá, que eu sempre quis vir, falei, não, vamos aí, vamos ver no que dá. Qualquer coisa eu volto pro Brasil. E foi uma experiência para ter no currículo, assim. Aham.
E aí, chegando aqui, eu vi que, meu, dá pra chegar. E ainda mais com esses dois técnicos que eu falei, né, que tem muito contato. Eu virei e falei, pô, vamos nesse sonho que eu acho que eu consigo. Vamos pra cima, né? E aí, a minha ideia hoje é terminar o high school em maio. High school, para quem está assistindo, é o ensino médio, é isso? É isso. Eu tô no último ano do ensino médio. Aham. Então, a minha ideia é terminar esse ano. E, né, nesse meio tempo, eu tô em fevereiro. De fevereiro até maio, recebi uma proposta de uma universidade legal, né, que não tenha que acabar com o dinheiro dos meus pais. E então eu tô esperando uma proposta legal numa divisão de futebol muito boa. E aí, né, esse processo dos Estados Unidos é diferente, porque no Brasil a gente sai da escola, né, e já vai pro profissional. Aqui não, aqui você tem que sair da escola, ir para a faculdade, sair da faculdade e profissionalizar. É um processo mais garantido, mas ao mesmo tempo mais demorado. Tanto aí quanto aqui nos Estados Unidos, o grande fornecedor de atletas de alto nível para a primeira divisão são as ligas universitárias, né? Sim, com certeza. Tem que se destacar na universidade, né? Ser talvez o top um, top 2, top 3 do time. E aí, sendo assim, você evolui para o profissional, se tudo der certo. Legal. Para quem está assistindo a gente, só para ter uma ideia de diferença, de panorama, a forma como que tocam o futebol. No Brasil existe a Série A, Série B, Série C e Série D, certo? Aqui nos Estados Unidos existe a liga principal, que é a MLS, e depois a segunda mais importante já é as ligas universitárias, né? É tipo uma Série B, assim, é um negócio alto já. Quem Sim. consegue entrar na universidade e disputar um campeonato forte por ela, está muito bem encaminhado, digamos assim. Aí no Canadá é parecido? Então, aqui não chega a ter nenhuma MLS, né? Tipo, muitos times canadenses estão jogando MLS Jogam e aqui, né? né, o futebol tá começando aqui no Canadá, sabe? Tá começando a dar os primeiros passos. Então, Até aqui eu porque diria vai que é um ser pouco mais sede da para Copa, trás. né? Precisa acelerar esse processo. É, até 2026. Mas acho que tá num caminho legal, pô. O Canadá tá começando, tem uma liga que chama Triple A, né? Que é AAA. Ela vem crescendo bastante também. Mas, pelo menos dos meninos da casa aqui, todo mundo tá mirando os Estados Unidos, né? Essa NCAA que você disse que é como se fosse a Série B. Ah, legal. E você vê com bons olhos essa questão de Copa do Mundo? Isso é uma oportunidade para vocês que estão buscando um lugar aí? Tipo, você está percebendo que o processo está sendo acelerado por o país ser sede da Copa ou eles estão tocando a vida normal do jeito que era antes? Será? Você percebe que É, está tendo uma mudança nisso? então, o pessoal, né, por exemplo, os jovens, hoje o futebol entre os jovens é meio mal visto aqui no Canadá, Aham. né? Tipo, o esporte deles é hóquei e futebol é qualquer esporte. Então tá tudo começando. O Canadá em si nunca foi para uma Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo no Catar agora vai ser a primeira Copa deles. Então, tipo, eu acho que eles deram uma acelerada assim por causa da Copa do Mundo ser no território deles. E acho que eles estão indo para um bom caminho, assim como os Estados Unidos também. Não, legal. Eu percebo aqui, cara, que você está andando de carro, por exemplo, no Brasil, a gente acha que o futebol é o esporte mais praticado, mas não é. No Brasil, o esporte mais praticado é o futsal, porque todo colégio, todo condomínio de periferia, toda esquina, você vê uma quadrinha lá, mesmo que velha, caindo aos pedaços, mas a molecada tá lá jogando, né? É Uhum. o esporte mais praticado do Brasil, é o futsal, que é uma grande base para o futebol de campo depois. Sim. Muita gente sai do futsal. Aqui nos Estados Unidos, todo lugar que você passa tem uma quadra de basquete. E a quadra Uhum. não tem, a quadra sequer tem marcação de futsal. Ela não tem trave, não tem nada. Então, assim, realmente a prioridade muito forte aqui é o basquete e outros esportes. Eu também sinto que estão tentando correr atrás do prejuízo, digamos assim, É. por o futebol em evidência, mas ainda está muito para trás, ainda não. Claro que aqui nos Estados Unidos ainda está um pouco mais à frente do que o Canadá. Eu Uhum. acredito que o que dificulta também aí é a temperatura,
O É, torcida não vai, meu, se engajar, sair de casa, meu, é outro clima. se enfrentar a 0 graus que nem no sul do Brasil, que é o limite, é É, uma coisa. Agora aí é muito frio, né? Até para praticar o esporte, num gramado cheio de neve fica difícil. Eu acho que sim. existe uma série de coisas que dificultam. E o futsal? Como que é o futsal? Porque o futsal é possível você praticar numa quadra fechada. Apesar que o campo também, se for sintético, né? Eu É, vi que vocês treinam num sintético fechado aquecido, é isso? isso. É, então, eu imagino que a temporada de futebol aqui deve ser só, tipo, 6 meses de verão, né? Por a questão da neve, porque aqui neva bastante. Tipo, anteontem nevou a nível de chegar no joelho, só, tipo, à noite. Então, imagina ter que tirar, né, na pá tudo isso para um jogo de futebol. Ainda mais para no seu primeiro esporte, eu acho que eles nem dão muita corda. Mas, como você falou, né, dos vídeos que eu posto lá no Stories, tem um campo fechado, que seria como se fosse um ginásio no Brasil, só que a quadra é tamanho normal do futebol, de grama sintética. E a Aham. gente consegue dar os toques da bola, né, não perder a questão do futebol mesmo. E aí, nesse período de frio, a gente fica nesses ginásios, assim. E o futsal, eu não acho que tem muita força aqui ainda, né? Na nossa escola tem uma quadra de futsal, a gente treina toda quarta, mas acho que não tem muita força. Talvez até o esporte que tem mais força hoje é o futebol bolha, que é como se fosse no formato do hóquei, e de grama sintética também, e se não me engano é no campo de hóquei mesmo. Né? É um ovo assim, a quadra, e eles jogam futebol sem lateral, né? Que tem parede, e acho que esse futebol talvez seja o mais famoso aqui entre os três, o campo Engraçado, cara. e o futsal, né? Engraçado. Aproveitando que você já deu a deixa aí, deixa as suas redes sociais para galera que quer te acompanhar no Instagram, que você posta conteúdos diários que eu acho muito É. legal. Cara, se você quer ver a neve no Canadá, esporte no Canadá, viagens, convivência em grupo aí de um time, esse cara posta todo diariamente. Eu tô postando o vlog 24 horas. Meu Insta é gugaeta com dois U's. E eu Tá comecei aqui com essa embaixo, aqui, ideia por ó. causa da minha mãe. Quando você tá falando, tá aqui Ah, embaixo o seu. aqui, ó. Isso. E a ideia do vlog, né? Eu nunca fui de rede social. Eu, postava uma foto uma vez ou outra. Mas aí, por estar longe da minha mãe pela primeira vez, ela falou, Gu, quero estar pertinho de você sempre. Aí eu virei e falei, ah, beleza, vai ser assim, vou gravar vlog. E aí eu comecei agora, mostro quando eu acordo e quando eu vou dormir. Então vai ser bem legal para quem tem esse interesse do futebol fora do Brasil e os estudos também, acompanhar os stories. Pô, que legal. Cara, você não falou mais ou menos custos. Eu acho que não precisa falar exatamente quanto custa Uhum. para você, porque são situações, cada um tem seu desconto de bolsa, cada Sim. negociação é uma negociação, enfim. São valores anuais, são valores mensais, tem que pagar tudo lá no Brasil, vai pagando aos poucos. Como que é isso aí? Fala um valor aproximado pra gente. Então, aqui no Canadá, foi até estranho, mas a gente pagou na moeda americana, né, no dólar americano. Para quem não sabe, o Canadá tem o dólar canadense e os Aham. Estados Unidos o americano, né? Então a gente pagou o curso, né? Eu tô morando num apartamento, comendo, estudando, jogando e treinando. E além dessas 5 coisas, a gente tem viagens, né? Tanto que foi onde eu conheci o Bruno. A gente está aqui em Montreal, a gente desceu tudo para Flórida para jogar um torneio de o que acho que 3, 4 dias, né? Que a gente ficou aí. Sim, sim. Então tem essas viagens inclusas também. O preço é alto. Quando eu recebi a proposta, se eu não me engano, eu acho que eu ganhei 60% de bolsa, mas foi na casa de, tipo, o preço de uma faculdade hoje em dia, Mas no valor do americano ou no valor brasileiro? da americano. Né, tipo, o preço de uma universidade menos 60% é quanto, tipo, a gente teve que investir para eu vir para esse intercâmbio. Ah, pelo que eu vi, uma faculdade aqui nos Estados Unidos custa acho que 60 mil anual, alguma coisa assim, mais ou menos. Então, tem umas faculdades que é essa paulada. Mas o investimento que meus pais fizeram foi um pouco mais baixo, até porque eu fiquei menos tempo. Né? Tipo, os meninos, eles estão aqui há um ano. Aham. Não, eles vão ficar 1 ano, desculpa.
e eu vou ficar só 6 meses. Então, além dessa bolsa que eu recebi, eu tô pagando muito menos pelo curto período. Mas é um pouco amargo esse investimento, mas eu vejo muito positivo pela questão do meu sonho mesmo, né? Tipo, foi como se fosse a última chance mesmo, né? Depois disso, eu acho que já era. E a sua pretensão é, tipo, chegar a uma faculdade, gostar do seu desempenho, tanto escolar quanto técnico na área esportiva e te chamar para jogar com uma bolsa gratuita, uma porcentagem, uma ajuda de É, custo, o que é? então, né, a gente comentou da NCAA, e aí a NCAA tem 3 divisões. E aí tem também a concorrente que chama a NAIA. Até então eu recebi 2 propostas da NAIA. Aham. Pô, muito legal, eu gostei das propostas, mas ainda não foi, tipo, do meu interesse, sabe? Acho que não encaixaram as peças. Hoje eu espero uma proposta da NCAA na divisão 1, que é o que eu mais quero, assim, tipo, o meu foco. E uma bolsa legal, assim, sabe? Pra dar para os meus pais pagarem. Porque, como você disse, né? Uma universidade boa chega a ser US$ 60 mil por ano. Se converter por, sei lá, 5, dá R$ 300 mil. E aí é, tipo, fora dos bolsos dos meus pais. Então, uma bolsa de 100% para o freshman, que é, né, a pessoa que entra no primeiro ano da faculdade, é muito difícil. Mas, quem sabe, uma bolsa de 50%, 40% já ajuda bastante. E existe a possibilidade de você, aí, estando aí no Canadá, receber propostas de bolsas de faculdades aqui dos Estados Unidos? Nas Sim, viagens, esse é o objetivo. é. A gente jogou aí, né, nesse campeonato que você apitou, tinha, durante o campeonato, né, todos os dias de jogos, passaram 72 técnicos de universidades diferentes dos Estados Unidos. Sim. E são aí que surgem nossas oportunidades, né? Esse cara aqui tá jogando, eu tô precisando de um meia, aí anota meu nome, acaba o jogo, né? Manda mensagem pro técnico, o seu meia, número 23, encaixa com minhas ideias de programa, o que você acha dele? Aí meu técnico vai dar, tipo, uma propaganda. Ele é uma pessoa muito focada, treina muito bem, é bom pra equipe e é rápido, sabe? Dá umas características para ajudar. Aham. E aí ele vira e fala, pô, beleza, é o que eu tô querendo. Me passa as informações dele. E aí meu técnico vai, manda meu e-mail, meu WhatsApp. Eles conversam com a gente pro WhatsApp, tipo, olha, vi você, gostei de você. Podemos marcar uma ligação? E aí é como se fosse uma conversa assim, né? Eu conversei com 3 técnicos até agora. E aí eles me apresentam a proposta da faculdade, quanto seria, como é, como funciona, onde eu vou morar, o que, que eu vou comer. Meio que vendendo a faculdade deles. E aí eu volto, né? Saio da ligação, converso com os meus pais e vejo, isso é bom, isso é ruim. E penso no que eu vou fazer depois. E você tem até que prazo do ano para você bater o martelo com alguma dessas? Então, Quando que termina seu período de intercâmbio? eu volto pro Brasil, eu tô com passagem já comprada 15 de junho. Junho? Junho, é. E eu, pensando que as universidades começam no começo de agosto, meio de agosto, assim, tipo, em agosto, assim, eu já preciso estar com uma universidade fechada 100%. Ah, então sua Então, pretensão é ir por Brasil, tirar um passeio, matar a saudade da família e depois é, voltar já para a é, universidade. é exatamente isso. Eu quero sair, a minha intenção é sair do Canadá já com minha faculdade assinada, e aí eu vou pro Brasil só para matar a saudade, ver meus amigos, para já voltar depois de 2 meses pros Estados Unidos, já para a universidade direto. Ah, que legal. E tem alguma programação de outras viagens aqui para os Estados Unidos nos próximos meses, igual você fez? Então, a gente está com viagem pro dia 3 de abril já, se eu não me engano. A gente vai, putz, eu não sei o lugar certinho, mas a gente vai jogar contra 3 universidades, 2 da NCAA e uma da Divisão 2. São, pô, universidades bem fortes. E a gente é como se fosse um time de high school.
Então é um time mais preparatório para essas ligas. Aham. E a gente vai jogar contra essas ligas para ver se a gente se destaca, né? Se uma dessas faculdades gostam da gente. E ao mesmo tempo a gente tem uma câmera no canto do campo, que ela tipo sobe uns 3, 4 metros, e de cima ela fica gravando a gente jogar. E a gente pega esse vídeo, né? Eu fico assistindo o jogo depois, pego as partes que eu joguei bem e faz o famoso highlight, que é o vídeo de destaque da pessoa. Então tá o Aham. meu drible, o meu gol, minha assistência, minha defesa, meu carrinho. E ao mesmo tempo a gente vai mandando esses vídeos para alguns técnicos. Posta numas, como se fosse um Instagram de técnico, né? Que é um site que tá todos os técnicos. A gente posta esse vídeo lá e eles veem se gostam, mandam mensagem e vai mexendo. Ah, que legal. Cara, fala pra gente aí, pra quem tá assistindo, eu percebo muito isso. No Brasil, infelizmente, a gente só valoriza resultados, né? Se o time ganhou, o time é bom, se o time perdeu, o time é ruim. E eu percebo que aqui nos Estados Unidos, nessas competições que eu venho apitando, que você vem participando também, o resultado não é que não é importante, claro que é importante, mas não é o determinante, né? É, Vocês ganham a partida, é o mesmo procedimento. Vocês perdem também é o mesmo procedimento. Não é que nem no Brasil, que é aquela coisa de, tipo assim, sai xingando, aquela loucura. Aqui não, aqui é muito organizado, né, cara? É muito diferente. O que que você percebe, até ligando o jogo com os treinamentos, o que que você percebe que para os coaches, para os treinadores, são de fatos relevantes, que eles pegam no seu pé quando você falha, quando você erra, não de fato pelo placar, mas por outros aspectos. é, é o que você falou, importa, mas não importa, né? Tipo, pô, eu quero sair dos 90 minutos gritando, ganhei, Aham. né? Mas pelo menos os meus técnicos sempre falam, nosso foco não é vitória, nosso foco é jogar bonito. E eu vou dar um exemplo até, acho que foi o primeiro jogo que você apitou nosso contra o Tampa Bay, Aham. e a gente perdeu de 4-0. Sim. Nesse mesmo jogo, o nosso lateral esquerdo, né, a gente tomou 4-0. Foi tipo, a gente foi macetado, os caras não paravam de correr. Foi nosso primeiro jogo depois de muito tempo. Aquele time corre muito, cara. Meu, não paravam. E mesmo assim, o nosso lateral esquerdo recebeu uma proposta da NCAA, né? Tipo, num jogo que a gente ficou atrás da linha do meio, só marcando, e acabou tomando 4 gols, a gente acabou recebendo uma proposta. A gente não, eu digo a gente pelo time, né? Porque a gente fica feliz Aham. pelo atleta. A gente acabou recebendo uma proposta. E, né, o que você falou dos coaches que eles estão vendo, é uma ideia diferente do Brasil, porque, por exemplo, no Brasil, o jogador perde, ele dá um chiliquinho, né? Tipo, ai, Sim. meu, perdi. Aqui nos Estados Unidos, Canadá, né, é diferente. Ele perde e o que o pessoal gosta de ver é essa recuperação. Então, tipo, perdi a bola. Agir rápido, recuperar a bola. Agir rápido, voltar na posição. Né? E isso é muito bem visto pelos coaches. Né? Sempre comentam, eles olham tudo. Eles olham tudo. Né? Até num jogo que a gente jogou mal, eles gostaram muito do menino porque perdendo ele teve uma postura muito boa como um jogador. Então acho que eles estão sempre olhando e olhando tudo. É, tá muito moderno, né, cara? As exigências, né? Não tem É. mais aquela questão de botar, perder a bola, vou botar a mão na cintura porque eu sou o centroavante e dane-se todo mundo. Uhum. É, então, quem está assistindo a gente no Brasil e tem essa pretensão. Porque, assim, a intenção desse vídeo também, gente, que você que está assistindo, é fazer você ter informação verdadeira. Então, não adianta, se você não tem esse perfil que o Gustavo está dizendo, de convivência em grupo, viver longe da família, não vai ter ninguém para passar a mão na sua cabeça, você vai ter que superar as diferenças. Nem sempre o coach vai passar a mãozinha na sua cabeça, às vezes vai dar umas porradas, às vezes vai dar uma dura, que chateia, que, né? Eu acho que quem vive fora do seu habitat natural ali tem que ter uma força muito grande para superar uma série de coisas. Uhum. Além dessa questão que o Gustavo está falando, que é a mudança do próprio futebol. Ah, eu fui criado assim, estou acostumado assim. Problema seu, amigão. Aqui funciona de outro jeito. É assim que é, Gustavo? É, é, é exatamente o que você falou. Problema é seu. Se vira. É assim.
né? Eu vim do Brasil, sem querer, eu acabei me machucando no Brasil, então eu vim sem jogar pra cá. Eu tava Aham. voltando de lesão, tipo, me curei assim, uma semana antes de viajar, voltei na esteira assim, mas não tava preparado fisicamente, nem com futebol 100%. Cheguei aqui, tudo fechado por causa do Covid, fiquei umas 2 semanas e aí fui pra Flórida. Então eu fiquei quase 3 meses sem jogar bola. Então você veio para cá, que foi o seu começo da sua retomada. Foi o meu primeiro jogo pós-lesão e o primeiro jogo do time de 2022. Entendi. E a gente chegou aí, o pessoal já estava treinando há muito tempo, porque o Covid tá diferente aí. E aí a gente chegou num jeito, né? Tipo, pelo menos eu cheguei, não, vou jogar o futebol do Brasil. E o meu time chegou falando, vou jogar o futebol do Canadá. E é muito diferente, porque aí nos Estados Unidos o futebol não é habilidade, não é individualismo, né? Até, tipo, o time Tampa Bay, né, que foi que a gente jogou e perdeu de 4-0, não tinha um jogador que você pegava e falava, esse se destaca. Não tinha Eram mesmo. os 11. Os 11 se destacavam juntos, os 11 marcavam junto, tipo, mexia na marcação, avançava, voltava. É muito físico o jogo, né? Tipo, não precisa ser o Neymar, precisa ser físico, forte, fôlego, é 100% diferente. Cara, falando na parte física, eu cheguei também, no mesmo tempo que você tem de. Não, eu cheguei um pouquinho antes. Eu vim para cá em 17 de novembro. Eu completei 3 meses de América ontem. Mas eu sinto muita diferença de apitar jogo daqui também para o Brasil. O lado bom que eu sinto ninguém reclama. Ninguém reclama com a gente perto do Brasil. Uhum, Tranquilo. É um jogador que respeita muito, o atleta respeita demais. Ele toma uma pancada, ele levanta e joga, não fica aquela encheção de saco, aquela querer explicações. Meu, uhum. eu acho que isso é legal. O que eu acho o lado ruim, não sei qual que vai ser o resultado disso lá na frente, daqui a alguns anos, mas eu sinto que aqui, acho que aí no Canadá também, não sei, me explica como que é o futebol no Canadá. Mas aqui é muito físico e pouca técnica. Então, tipo assim, o atleta que é habilidoso, ele tem que tocar a bola rápido, senão ele vai tomar uma pancada e a arbitragem não vai marcar. E, tipo assim, eu cheguei aqui apitando o jeito que eu sei do Brasil, que se apita as Uhum. faltas. Falta é falta. E aí você é o chato, você tá errado. Você não pode apitar porque aqui tem que deixar jogar. Então, assim, talvez, não sei, gente, não tô fazendo, né? Talvez pelo esporte mais forte dos Estados Unidos, ser um esporte de muita pancada, muito contato físico, muita força, migra um pouquinho para o soccer, que é o futebol de campo. Mas eu vejo isso com preocupação, porque aqui você jogou que você viu que você tem que tocar a bola logo, porque senão vem a bordoada. É É, muita força física e muita das. Não é desleal. Eu achei legal porque o atleta aqui não é desleal. Até porque existe um respeito muito grande, mas assim, é muito forte, né? São duros, né? Todos os times, no modo geral, são duros, e eu percebo que isso empobrece um pouco a habilidade, mas também o que prevalece aqui é a parte técnica que o treinador treina de fato. É sim. isso? Então, eu sou meio campo, eu sou meio atacante. Não sou muito alto, não sou muito forte, eu sou aquele meio campo baixinho, magrinho. Só que eu sou uma pessoa habilidosa, né? Eu gosto de dar aquela rabiscada, ir pra cima, né? E eu cheguei aqui nesse pensamento. Tomei 3 pancadas, mudei meu futebol na hora, né? Eu não sou aquele cara forte que toma e fica de pé. Puta, eu tomo e dou umas 5 roladas, levanto na hora, mas eu não consigo ficar de pé, né? Que é muito forte o pessoal daqui. Então é esse futebol que se diz, né? Pegar e soltar, pegar e soltar. E eu mudei, diria que, pô, 70% do meu estilo de jogar, né? Se você pegasse um vídeo de eu jogando no Brasil e jogando aqui, tipo, são dois Gustavos diferentes. Porque lá eu pegava, né, pedalava, olhava para um lado, olhava para o outro. Aqui eu pego a bola, eu não posso ficar 2 segundos com a bola no pé. Se eu segurar 2 segundos, eu já tô no ar, assim, já fui levantado. Né? Então eu mudei muito meu estilo. Não digo que eu já tô 100% preparado para jogar nos Estados Unidos, no Canadá, mas aos poucos eu tô, tipo, tô melhorando, né, nesse um toque, 2 toques no máximo. Aí também o futebol permite muito mais contato forte do que no Brasil, é que nem aqui, aí no Canadá?
é um pouco menos intenso, né? Eu não cheguei a jogar aqui ainda. Minha primeira oportunidade vai ser no sábado agora. Mas pelo que eu conversei com os meninos do apartamento, eles falaram que aí nos Estados Unidos é loucura. Aqui no Canadá é um pouco mais tranquilo, mas continua mais intenso que no Brasil. Uhum. Mas o diferenciado é aí nos Estados Unidos mesmo, né? A questão física. E como que você vê com seus olhos essa questão? Você acha que isso é o caminho certo? Você acha que os Estados Unidos está numa rota equivocada? Qual que é a sua opinião pessoal sobre... Porque assim, eu já vou te... Eu acho que no Brasil é muito exagerado, né? E aqui é muito exagerado pro outro lado. Não sei. Precisa É, encontrar um meio termo. acho que são dois extremos mesmo, né? Tipo, é um que o jogador cai e já tá pedindo falta, e outro que o jogador cai e se você dá falta, o próprio que caiu levanta reclamando, né? Eu não sei, eu diria que um meio termo seria ideal, mas talvez por questão do futebol bonito, né? Aquele futebol ousadia do Brasil, cairia mais pro futebol brasileiro, né? Ver o Vinícius Júnior passando a carretilha, o Paquetá dando aqueles dribles, eu acho o futebol brasileiro mais legal, assim, com um futuro melhor. Então, mas a Mas, fábrica do futebol americano nunca vai conseguir fabricar uns atletas desse jeito, porque então, a escola corta na raiz esse tipo de coisa. então. E aí, é por isso até que o futebol americano é, tipo, físico e, tipo, mentalidade, né? Tipo, o técnico arrumando os jogadores e posicionando certinho. Que, querendo ou não, se pegar, acho que, sei lá, um time de faculdade daqui, um time de faculdade do Brasil, eu tenho certeza que a faculdade do Brasil vai ser massacrada. Vai tomar goleada, certeza. É, aqui no Né? Brasil não tem esse hábito de faculdade treinar É, para alto isso nível. também. Mas eu diria, né, o meu próprio time, quando jogou com o melhor time da MLS Next, né, que é de 19 anos, eles, pô, rodavam a bola certinho, a gente, por mais que estava na posição, não aguentava o físico, né? O físico deles era muito superior. E aí acaba ganhando, porque a gente, acho que esse jogo foi 40 minutos, se eu não me engano. Foi 35 minutos de jogo pau a pau. Eles atacavam, a gente pegava, atacava, e assim, nos últimos 5 minutos do primeiro tempo a gente tomou 3 gols. Foi onde a questão física ganhou, né? E aí que eu falo, que a questão física muda bastante. Tipo, E eles pode são saber muito driblar, rápidos mas aqui, não né? adianta. Rápido. Meu, muito rápido. Não dava para pegar. É muito, é muito. Eu percebo que aqui o atleta puta, ele tem tudo na cabeça que o treinador passa e cumpre exatamente aquilo. Aqui respeitam muito mais que no Brasil. Tipo, a filosofia do treinador. Verdade, verdade. Cara, e a gente está caminhando para o final já. E dando certo, vindo para os Estados Unidos jogar por uma faculdade e você conseguindo se destacar, passa pela cabeça a Europa? Pô, é o sonho de todo mundo, né? Falar Perguntinha, Europa, mamão com o, açúcar, né? o olho até brilha falar em Europa, né? Mas eu vejo sim como uma oportunidade. Eu, né, você fala, vai, desenha, né, escreve sua carreira hoje. Né, eu diria que a carreira perfeita seria sair daqui, né, da MPUS que eu tô, ir para uma NCAA legal, fazer os 4 anos, talvez seu destaque, sendo assim, pular para um time da MLS e de lá ver as possibilidades. Uhum. Por ter um jogo muito mais físico, né, o meu fôlego ser muito forte, ir para o Campeonato Brasileiro talvez não seria a melhor opção. Mas eu tenho o sonho de jogar no Palmeiras, né? Eu sou palmeirense. Então, tudo depende muito das propostas que eu for recebendo, né? Eu vejo muito, tipo, eu olho pra frente e eu vejo um futuro bem promissor. Então, acredito que dê certo. Pô, que legal, cara. Que da hora. Bom, eu agradeço imensamente aí seu tempo. Faz tempo que a gente estava conversando disso. Eu É, peguei uma gripe forte aqui, cara. Gripe forte hoje que eu tô 80%, estou gripado ainda. Mas agradeço. Deixa aí seu recado final para quem está assistindo e ver a partir de agora a inspiração em você para começar a trajetória de intercâmbio também, esportivo, um uhum. atleta que está meio desanimado no Brasil. Deixa aí seu recado. Gente, eu queria agradecer primeiro por estar assistindo esse vídeo, né? Eu e o Bruno, a gente tá, pô, acho que
quase um mesinho assim já tentando arrumar isso, desde que eu voltei da Flórida. Finalmente a gente conseguiu sentar para gravar o vídeo, né? A gente está tentando trazer um conteúdo muito legal para vocês, como um incentivo, né? Já que eu falei no vídeo, o Brasil não incentiva o futebol e estudos ao mesmo tempo. Eu tô vindo da palavra que vale a pena vir para cá, vale a pena esse intercâmbio esportivo sim, por você não largar os estudos e conseguir seguir o sonho. Eu sei que muitos brasileiros estão aí querendo jogar futebol, mas não querem deixar o estudo porque amanhã você pode romper o ligamento do joelho e nunca mais jogar, né? Amanhã você pode estender a coxa e nunca mais ser o mesmo. E aí o que você vai fazer da sua vida? Você tem diploma de faculdade, você consegue fazer alguma coisa. Então eu incentivo 100%, eu acho que é uma oportunidade muito legal. E como eu disse, não deu certo, você volta para o Brasil com uma experiência gigante na sua mochila. Você vira outra pessoa. Então eu queria mais deixar essa palavra de incentivo mesmo e agradecer ao Bruno pela essa oportunidade. Imagina. Gente, lembrando você, se inscreva no canal, comente aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente faz uma parte 2 daqui a um tempo. E o Instagram do Gustavo está aqui na descrição do vídeo. Você quer continuar seguindo informações, vendo os stories que ele posta aí do dia a dia dele, segue ele também. Obrigado pela amizade, obrigado pela companhia. Você que não assistiu até agora, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Valeu! Falou!